prepare seu coração. A partir de agora, programa Bíblia Sem Arrodeio. E falou o leproso: se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão e disse: quero ser limpo. E ele foi curado. A palavra de Deus de forma simples e objetiva. Como Jesus é, sem arrodeio. Como a Bíblia é, sem arrodeio. Comunicação, irmão Gilvan Silva. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror. Meu irmão, minha irmã, se te mostrares frouxo num dia da angústia, a tua força será pequena. Provérbios 24, 10. Sou o irmão Gilvan Silva e este é o programa Bíblia Sem Arrodeio, onde a gente expõe as Escrituras de forma objetiva, clara e sem arrodeio. O propósito do programa Bíblia Sem Arrodeio é que leiamos a Bíblia todos os dias. A Bíblia está disponível para todos, então leia. Leia por curiosidade, por medo, para adquirir conhecimento, serviço, tirar dúvidas. Leia, amém? Hoje comentarei Êxodo capítulo 3. Este capítulo registra o encontro de Moisés com Deus naquele acontecimento da sarça que ardia em chamas. Sem querer fazer escala de relevância, este fato é um dos mais gloriosos da vida de Moisés e dos hebreus. Êxodo 3, do 1 ao 22. Vamos lá. Deus tinha uma obra para realizar por meio de Moisés. Nós evangélicos chamamos isso de chamado divino. A gente vai ver o momento e a forma do chamado de Moisés. Ouça bem, a relevância está no chamado em si, não na dimensão do serviço. Moisés exerceu papel vultuoso, mas devido à sua abnegação e reverência. Assim, todo aquele que atende ao chamado, e isso não engloba efeitos visíveis do chamado, é importante atinar nisso, é dignificado com a comunhão com Deus. Um chamado com abnegação e reverência, seu foco é o bem do semelhante. Isso feito com satisfação e esmero. Foi o caso de Moisés. Havia passado 40 anos da fuga de Moisés do Egito, onde ele vivia de forma regalada. Em Midian, ele passou a ser pastor do rebanho do seu sogro. O termo pastorear ou apacentar, do hebraico ra'an, de forma clara é prover acalento, animar. Moisés tinha chamada para pastor, meu irmão, aferida por Deus. A chamada pastoral não tem a ver diretamente com eloquência. Pode ser eloquente ou não. Há quem domine a arte da oratória e não tenha vocação pastoral. Outro, sem tanta elegância no falar, faz um bom serviço. Entendeu? Moisés e Arão é um exemplo clássico disso aí. É só a gente olhar para aquele episódio do bezerro de ouro. Certo dia, Moisés ele levou o rebanho para o deserto até Horebe, que é o mesmo Sinai. Ali, o anjo do Senhor, referência ao próprio Deus, lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Chamou a atenção de Moisés as chamas não devorarem aquele espinheiro. Impressionado e também curioso, ele foi ver de perto. Nesse momento, o Senhor lhe chamou literalmente do meio da sarça. Moisés, Moisés. Agora uma pergunta. Já imaginou que o serviço aparentemente simples que alguém faz pode ser uma ponte para uma obra notável? Outra pergunta. Já imaginou também que fazer o menor focando o maior pode frustrar o chamado? Pois é, matutemos nisso aí. Era a primeira vez que Deus aparecia a Moisés, mas ele identificou a voz, meu irmão, e disse: eis-me aqui. Nesse momento, Deus falou a conhecida frase: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Há quem tire o calçado para entrar no templo de forma literal. Eu não censuro isso aí. Devoção é com a alma. E na minha censura pode residir a insensibilidade ao outro. O Senhor continuou:
Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ah, meu irmão, nesse instante Moisés ele cobriu o rosto com medo de olhar. Estava ali o Deus que certamente a sua mãe havia falado. Moisés ficou ouvindo, meu irmão, o seu Deus, e isso fala ao nosso coração. E Deus continuou: tenho visto atentamente a aflição do meu povo no Egito. E reforçou: tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. A última aparição do Senhor teria sido para Jacó, isso há mais de 4 séculos. Moisés estava com 80 anos e só agora foi que o Senhor lhe apareceu. Isso estimula-nos, meu irmão, a manter a esperança acesa. O Senhor prosseguiu confirmando para Moisés o tempo da saída do Egito. Desci para livrar meu povo e levá-lo para uma terra que manam leite e mel, pois agora o clamor chegou a mim. Ao ouvir sobre a sua comissão, Moisés, mesmo sendo escolhido por Deus para o êxodo, se esquivou. Quem sou eu para me apresentar ao faraó e aos israelitas no Egito? Veja que Moisés fazia o pouco sem investir, sem pensar no muito. Naquele momento, Deus afirmou que estaria com ele e que prestariam futuramente culto ali naquele monte. No Sinai, Moisés receberia o Decálogo e outras orientações divinas. A resistência de Moisés foi porque ele olhou para a grandeza da obra diante da sua miudeza. Isso segundo os padrões estabelecidos pelos homens. Isso chama-se, meu irmão, humildade. Traço de caráter que quem tem não arroga ter. E não propagar a própria humildade influencia positivamente no amor próprio. E Moisés seguiu fazendo perguntas. Ele queria ganhar segurança, coisa que Deus nunca permitiu ele ter. Por isso, meu irmão, a fé prática de Moisés, não de boca, é imitável. Quando os israelitas perguntarem o nome de quem me enviou, que lhes direi? E Deus respondeu: eu sou o que sou. Eu sou, me enviou a vocês. Fale assim. E prosseguiu dando as coordenadas da tarefa. Moisés apenas ouvia e só falava quando necessário. Agora um pouco sobre o nome que Deus se apresentou. Eu sou o que sou. O nome que define o Criador, eu digo na sua essência, quando a gente troca os caracteres do hebraico Yud-He, Vav-He pelos caracteres do português, resulta em YHWH. No hebraico não contém vogais. Devido aos distanciamentos, não há possibilidade de fechar satisfatoriamente. O hebraico é a língua original e o português, às vezes, não encontra termos para traduzir com fidelidade absoluta. Quando se acrescenta os tons vocálicos num tetragrama, criados pelos maçoretas, pode ser traduzido como o Eterno ou o Deus Eterno, ou seja, o Deus que existe por si mesmo, que não tem princípio nem fim. Foi isso que Deus falou. A Septuaginta, versão grega traduzida do hebraico, isso para satisfazer a necessidade dos judeus alexandrinos que não tinham afinidade com a língua mãe, traduziu como Senhor, usado por muitas traduções modernas. Os editores da versão revista e corrigida de Almeida, clássica, traduziram por Senhor, tudo maiúsculo, quando no original consta o tetragrama. No entanto, a forma Yohavé é a mais aceita entre os eruditos de língua portuguesa. A tradução Jeová, defendida por muitos como sendo a mais perfeita, só surgiu no início do século XVI depois de Cristo e é a mescla, a junção das consoantes YHWH, o Eterno, com os tons vocálicos de Adonai, Senhor. Devido a este caráter heterogêneo, tem aqueles que questionam essa tradução, apesar de muitas versões respeitadas utilizarem. Fato é, meu irmão, que não existe uma maneira única, precisa, nas Escrituras para se dirigir a Deus.
Quando há sinceridade, o Senhor decodifica a intenção e traduz como sendo o melhor que a gente tem para lhe oferecer. Logo, não é vital a teima sobre o nome de Deus diante da sua grandeza. Moisés definiu bem em Deuteronômio 10, do 12 ao 14, o que de fato importa: o temor ao Senhor, a obediência, o amor, a adoração exclusiva, e tudo isso feito de todo o coração e de toda a alma. Seja El Shammah, El Shaddai, El Elyon, o Eterno, Senhor, e deixe que Ele extrai a intenção lá de dentro. Oremos. Querido Deus, nos ajuda a definir bem o nosso foco em nome de Jesus. Amém. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror.